Pessoal, todos nós fomos surpreendidos nesse último final de semana. O presidente Trump, ele afirmou que os números de empregos divulgados foram manipulados, com o objetivo de prejudicar a sua imagem e a dos democratas. Inclusive, eu acho que isso vale uma enquete. Os dados de emprego, eles foram em não, para a gente saber como é que está o sentimento de vocês. Segundo o presidente Donald Trump, esses dados eles foram manipulados com o objetivo de prejudicar a sua imagem. Mas eu vou falar uma coisa para vocês bem pontual aqui nesse quesito. O problema, pessoal, não foi o dado dessa sexta-feira. Essa retração no payroll foi o menor dos problemas. Na minha concepção, o maior problema foi a revisão do payroll do mês passado, porque foi gritante. Como é que você vai reduzir um dado de 146 mil para 14 mil em uma revisão? Se fosse, vamos lá, se fosse, por exemplo, mês passado deu 146 mil e esse mês deu 14. Beleza, teve uma queda muito forte. Mas você pegar o dado que já foi disponibilizado, o dado que todo mundo viu no mês passado como 146, e você mudar esse dado, você revisar esse dado para 14, é bizarro. É uma discrepância muito grande. Foi um erro de cálculo muito bruto. E é esse o ponto que está pegando. Não é nem o dado que foi disponibilizado sexta-feira, é a revisão do dado do mês passado. Na minha concepção, é isso que está pegando. E aí, o que o Trump falou? Vamos lá? Peraí. Tanto é que quando a gente estava analisando o payroll, estava junto com o ADM, e a gente viu a revisão para 14, eu falei, cara, isso é bizarro. Nem o ADM acreditou. Depois ele foi olhar lá e viu que estava batendo. Porque, cara, não faz nenhum sentido isso. Você revisar um dado de 146 para 14 mil é bizarro. Mas, enfim, o que o Trump falou? Vamos ver o que o Trump falou aqui. Vamos lá? Estou com o vídeo aqui na tela, vou jogar com áudio aqui para vocês. Deixa eu jogar aqui, compartilha a tela. Vamos lá. Vamos ver o que ele falou aqui. Velocidade normal. Bora. Tela cheia. Vamos. Why did you fire the head of the Bureau of Labor Statistics? Because I think her numbers were wrong. Just like I thought her numbers were wrong before the election. Eu acredito que os números dela estavam errados, assim como os números dela estavam errados antes das eleições. Days before the election, she came out with these beautiful numbers for Kamala. I guess Biden/Kamala. E falou que dias antes das eleições, né, saíram dados de emprego maravilhosos, favorecendo a Kamala e o Biden. E, de fato, isso que ele falou não é uma mentira. Os dados do payroll, um pouquinho antes das eleições, foram muito positivos mesmo. Agora, se foram manipulados ou não, aí já é outro ponto. She came out with these beautiful numbers trying to get somebody else elected. Then right after the election, I think on the 15th, November 15th, she had an $800,000 or $900,000 massive reduction. Não, e o bizarro é que os dados foram muito fortes, né? E aí, depois da eleição, os próximos dados, eles mostraram uma redução massiva na revisão também, assim como foi esse. Não tão bruta quanto essa. Essa foi muito bizarra, de sexta-feira, mas teve uma revisão bem forte para baixo, o que chamou a atenção, né? Said she made a mistake. No, that woman's numbers. Aí falou que os números dela, de fato, não estão corretos, né? Não estão certos. E aí, o que o Trump fez? Né? O que o Trump fez? O Trump, ele mandou ela embora, né? Ele demitiu. Ele não gostou do dado. Ele falou, ó, o dado tá errado, tá demitida. Mandou a mulher embora. And there were other times. So you know what I did? I fired her. Ele falou, você sabe o que eu fiz? Eu mandei ela embora. Eu a demiti. And you know what? I did the right thing. E sabe de uma coisa? Eu fiz a coisa certa. If any government official going forward is presenting data or information you don't like, should they fear for their job? I've always had a problem with these numbers. You know, I was thinking about it this morning. Before the numbers that came out,
Ele falou que sempre teve um problema com esses números, e antes dos números terem sido liberados, I said, who is the person that does these numbers? And then eu falei, quem é a pessoa que é responsável por esses dados? Quem é a pessoa que calcula esses dados? they gave me stats about before the election. I had a similar problem. I mean, she E eles me mostraram alguns dados, a minha equipe, que antes das eleições a gente teve o mesmo problema. gave out numbers that were so good for the Democrats. It Ela trouxe números muito bons para os democratas. Inclusive o Fed começou a cortar antes da eleição também a taxa de juros. was like unbelievable. And then right after the election, she corrected those numbers with, I think, almost 900,000 corrections. I think E depois das eleições ela revisou o número que era bom para baixo. Ou seja, o número foi muito bom antes da eleição, passou a eleição, próximo dado, revisado para baixo. O mesmo dado que estava bom foi revisado para baixo. nobody had ever seen anything like it. E ninguém nunca viu algo como isso. Well, today she did the same thing with the E hoje ela fez a mesma coisa. No caso, na sexta-feira, né? Essa entrevista aqui foi de sexta. 253,000, whatever the number was. No, we need people that we can trust. I mean, your question is a very good one. We need people we can. E a gente precisa de pessoas que a gente possa confiar, né? E é por isso que o Trump mandou ela embora, demitiu, né? Demitiu, you're fired. Lembrou do Aprendiz, né? Para quem não sabe, o Donald Trump foi o cara que começou o programa Aprendiz lá nos Estados Unidos. E aí ele mandou ele embora, demitiu, não gostou do número, não gostei do dado, então você está demitida. E a pergunta é, Yuri, é possível esses dados serem manipulados? É possível realmente... Eu sei que eu montei uma enquete aqui para pedir a opinião de vocês, mas eu vou ser bem sincero para vocês, pessoal. É um pouco complexo a gente falar sobre manipulação de dados, apesar de eu estar vendo aqui que muitos de vocês acreditam que foram manipulados. A gente tem mais de 79% das pessoas votando que os dados eles foram manipulados. Muitos de vocês estão acreditando nisso. Mas, pessoal, pé no chão, é difícil você manipular dados como esse, tá? Embora seja extremamente difícil manipular tecnicamente os dados, por que, Yuri, que é difícil manipular esses dados? Por causa da metodologia padronizada. Eles têm um padrão metodológico que eles seguem um caminho que é muito difícil você fazer alterações, né? Tem revisões posteriores, tem uma transparência boa, mas é aquilo, né? Acusações desse tipo, elas não são incomuns. Elas acontecem em períodos eleitorais, especialmente quando os dados favorecem o lado político que está no poder. E quem que estava favorecendo ali na época da eleição o dado? Estava favorecendo o Biden. Começou a cortar a taxa de juros, os dados de mercado de trabalho pampando, mercado de trabalho extremamente forte. Então, obviamente, favorecendo quem está no poder, quem está disputando o poder vai consecutivamente acusar que está tendo manipulação e por aí vai. E é justamente isso que o Trump está fazendo, né? Está falando que na época que ele estava ali concorrendo, ele estava no momento que o Biden estava sendo beneficiado, não só no corte na taxa de juros, como nos dados, e agora que o Biden / Kamala perderam, agora eles estão jogando o negócio para baixo, para, teoricamente, segundo ele, prejudicar os republicanos e prejudicar o governo dele, né? Cara, eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Vou ser bem sincero para vocês. Só para vocês terem uma ideia, em termos de números, tá? Isso aqui não faz o menor sentido. Por quê? O relatório de empregos de maio, ele foi revisado para baixo em 125 mil vagas. De 144 mil para 19 mil. O relatório de empregos de junho, ele foi revisado para baixo em 133 mil e de 147 mil para 14 mil. Cara, são 258 mil empregos que simplesmente desapareceram em apenas 2 meses. Então, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu não vou dizer para você que o dado está sendo manipulado. É algo muito difícil de se fazer. Mas eu também não vou dizer para você que está tudo certo. Alguma coisa está acontecendo aqui. O que é? A gente só vai saber com o tempo.
Mas uma coisa eu posso falar com você com exatidão e 100% de certeza. Isso não é normal. Isso aqui não é normal. Você reduzir de 147 vagas para 14 mil vagas, fazer 258 mil empregos desaparecerem em apenas 2 meses, cara, isso não é normal. É aquilo que eu falei. O que pegou não foi o dado do payroll desse mês. O que pegou foi a revisão do mês passado. Isso é que está chamando a atenção aqui para gente. E aí, quando a gente olha por essa perspectiva, isso aí é para prejudicar a imagem do Trump, isso aí é para prejudicar os republicanos. Mas, pessoal, no entanto, é exatamente isso que o Trump precisa. Como assim? Cara, se o mercado de trabalho dá sinais de fraquezas, é o caminho para cortar a taxa de juros. Então, por mais que o Trump não tenha gostado, falou que isso é para prejudicar, na real, um dado de mercado de trabalho mais fraco ajuda a cortar a taxa de juros. Por quê? Lembra do dual mandate do Fed. O Fed só cortará a taxa de juros se a inflação cair de forma substancial a 2%, que é a meta, ou se o mercado de trabalho se enfraquecer. E essa revisão para baixo, juntamente com o número fraco de julho, na verdade, aumentou as chances de um corte em setembro. Lembra que depois da inflação, dos dados de inflação que nós tivemos, a expectativa de cortar em setembro caiu e a expectativa de não corte subiu acima de 50%, e a gente falou isso para vocês, e o mercado caiu adoidado? Pois é, depois do payroll, tivemos uma inversão. Olha o que aconteceu. Olha que bizarro. Nós fomos de mais de 50% de chance que não ia cortar para 85% de chance que vai cortar. Por quê? Por causa dos dados do payroll. Então, olha que bizarro. Saiu os dados de inflação, inflação subiu, mais de 50% de chance que não iríamos cortar a taxa de juros. Saíram os dados do payroll, desemprego enfraqueceu, o emprego enfraqueceu, e aí a gente tem uma reviravolta absurda, onde a expectativa de não corte caiu de mais de 50% para 14%, e a expectativa de corte subiu de 48% para 85,7%. Olha que virada que nós tivemos aqui nas últimas, vamos botar aí, 72 horas, né? Para ser um número bem simbólico. Então, nas últimas 72 horas, de sexta-feira para cá, tivemos uma grande inversão aqui nesse movimento. Então, honestamente, não era para o Trump estar reclamando. Por quê? Porque isso está ajudando ele. Esse movimento do emprego, do enfraquecimento, ele ajuda o Fed a cortar a taxa de juros. Ajuda e corrobora para que o corte aconteça mais cedo. Obviamente, a gente tem 2 pontos de atenção aqui, porque nem todo corte é seguido de alta. Economicamente falando, nós temos 3 tipos de corte, que é o corte de estabilização, corte de normalização, a gente tem o corte de recessão, que é normalmente um corte que acontece antes de nós entrarmos em um movimento de recessão, e a gente tem o corte de reajuste para valorização, que é aquele corte que acontece logo depois, seguido de uma explosão, que foi o corte que nós tivemos no ano passado. Ano passado, a gente teve esse terceiro tipo de corte. Cortamos em setembro, o mercado explodiu. Se cortarmos em um contexto de recessão, por melhor que seja o corte na taxa de juros, é o que todo mundo espera, ele não pode não ser seguido de uma alta muito forte. Por quê? Porque o mercado já vai estar com medo de estarmos entrando em uma recessão. Por quê? Porque o mercado de trabalho está muito fraco, o setor industrial está muito fraco. Lembra que o PMI do setor industrial ele veio em contração? Ele veio em 49, quando a expectativa era de vir acima de 50, e um PMI abaixo de 50 ele mostra a contração. Então, uma contração no setor industrial seguida de um movimento de enfraquecimento do mercado de trabalho pode ser um sinal que o mercado interprete como o início também de uma recessão. E aí um corte não resolveria o problema de imediato, assim como foi no ano passado. E aí o que a gente entende com isso? Essa pressão que está acontecendo em cima do Fed para cortar a taxa de juros, essa pressão que está acontecendo em cima desses poderes,
ela tá tão grande, mas tão grande, que já tem gente pedindo para sair. Tivemos aqui um representante do Fed que pediu para sair. Yuri, o Powell pediu para sair? O Powell desistiu? Não, não foi o Powell. Mas uma pessoa muito ligada a ele, muito próxima a ele, pediu para sair. Quem foi, Yuri? Foi a nossa querida Adriana Kugler. Yuri, quem que é a Adriana, ou quem que era, né, até a semana passada? A titia Adriana Kugler, ela era nada mais, nada menos do que a governadora do Fed. Né? A doutora Adriana Kugler, né, ela assumiu como membro, né, de governo do Fed, entrou para o board, né, lá em 2023, em setembro de 2023, a sua posição ia expirar em janeiro de 2026, ou seja, faltava aí mais ou menos 5 meses para ela sair, e faltando 5 meses para ela sair do cargo, ela pediu para sair. Por que será? A governadora do Fed, né, a nossa querida Adriana Kugler, ela enviou uma carta, ela mandou uma cartinha, e na cartinha dela, ela estava anunciando que estava renunciando o cargo de membro do Conselho do Federal Reserve. E sabe qual foi a resposta disso? O que o Trump falou? Como resposta, o Trump disse que estava feliz por ter mais um cargo para preencher, que ele vai indicar para o Conselho do Fed. Então, muito provavelmente, a pessoa que o Trump vai colocar vai ser uma pessoa que está alinhada com os pensamentos dele. A pessoa que ele vai indicar, melhor dizendo, para substituir a governadora do Fed, a Adriana Kugler. E aí a pergunta é, por que ela pediu para sair, faltando 5 meses? Estranho, né? Você vê, uma pressão grande em cima do Fed, dados de mercado de trabalho surpreendendo absurdamente, e do nada, do Neida, né, como diz o outro, a governadora do Fed, faltando 5 meses para acabar o mandato dela, ela pede para sair. Como diria minha vovozinha, né? Como diria minha vovozinha, tem caroço nesse angu, meus amigos. Tem caroço nesse angu. E a gente tem que ficar de olho nisso, porque, cara, não faz nenhum sentido a pessoa, né, que está ali faltando 5 meses para terminar o mandato, do nada, fala, ó, não vai dar não, a gente vai sair, né? Complicado, pessoal. Segundo Trump, né? Segundo Trump, de acordo com a matéria publicada pela Reuters, né? Isso foi muito positivo para a gente, isso foi muito positivo para o mercado, porque a saída dela permite que ele, Trump, ele nomeie outro membro alinhado com a sua expectativa de corte para a taxa de juros. Né? Será que rolou um lobby? Será que rolou uma pressão externa para ela pedir para sair? Ela foi escolhida pelo Biden, né? Quem colocou ela lá foi o Biden. Vamos ver. Vamos ver. Foi no mínimo estranho, né? Mas voltando aqui para onde a gente estava. Pessoal, aí a gente vem para o tema da live de hoje, né? Que é justamente esse ponto de inflexão, esse ponto de virada, como está escrito na thumb, ainda não acabou, que vai acontecer amanhã. Yuri, o que vai acontecer amanhã? Pessoal, amanhã nós vamos ter um ponto de inflexão no mercado em um evento que pode definir